a ideia desse curso é uma concepção dinâmica da antropologia, da cultura e das identidades, da indianidade, da etnicidade. Bom, na segunda sessão, a gente vai trabalhar, além do texto do Cardoso, de um texto do Melati, por que áreas etnográficas. E ele está trabalhando com as áreas etnográficas da América do Sul, e ele está discutindo aí o que a gente viu no texto do Cardoso, que o Cardoso estava criticando as teorias da mudança cultural e da aculturação, e as ideias de áreas cultural no Brasil foram formuladas. Você tem um artigo importante do Eduardo Galvão, que ele vai discutir quais os critérios de definição de área cultural. Ele ainda está no referencial das teorias da mudança cultural, e ele vai considerar em que medida a cultura e a geografia podem ser critérios definidores das áreas culturais. E o Melati, ele vai considerar que o próprio antropólogo, o próprio pesquisador, ele vai interferir nessa definição e vai dizer o que é, o que vai deixar de ser, aonde que termina uma área cultural, onde que começa a outra, né? Os critérios do antropólogo vão ser definidores também do conceito de área cultural. E o que é mais importante nesse curso, justamente que a gente tem uma abordagem não culturalista e não que processualista, principalmente uma análise política das identidades e da cultura, mas a gente não podemos deixar de considerar que quando você tem, no Brasil, você tem estudantes indígenas fazendo graduação, fazendo pós-graduação, esses estudantes vão intervir também nas definições de cultura. E essa ideia de aculturação e etc., e de a cultura, com essa visão essencialista da cultura, leva a concordar, a fundamentar, a reiterar as ideias de que os índios que sabem escrever, os índios que têm celular, os índios que sabem filmar, ou os estudantes indígenas, que eles deixam de ser índios. Mas justamente as teorias da indianidade levam a sistematizar essa concepção de índio, no sentido de um índio é um sujeito, né? E que, claro, ele está dialogando a isso com a sua origem étnica, não é propriamente racial, as identidades são construídas, mas que tem respaldo no reconhecimento, no auto-reconhecimento. Ele se vê como índio e ele é visto como tal. E isso tem o respaldo constitucional também, e não é só a Constituição de 88 veio a fundamentar esses pressupostos, essa aceitação da capacidade de autoatribuição da etnicidade, mas em toda a legislação brasileira você tem processos aí de reconhecimento ou não da cultura enquanto uma dinâmica, ou seja, da dinâmica cultural. Então eu acho que o curso visa dar elementos, instrumentos para que essas teorias possam ser discutidas e possam ser feitas análises atuais desses processos que são relevantes hoje, tanto para os movimentos indígenas quanto para os indígenas estudantes, ou não unicamente os indígenas, mas todos que estejam se debruçando sobre essa questão da cultura e da identidade, da antropologia da cultura e da identidade. Obrigada.